trata das preces espíritas. E hoje nós estamos estudando os itens 8 e 9, ou melhor, de 8 a 10. 8 e 9. 8 é uma citação do Evangelho, 9 as considerações de Kardec e 10 a prece, que ele coloca como sugestão. Então, é a prece aos médiuns, para os médiuns. E começa com a citação do Evangelho, onde ele diz assim: nos últimos tempos, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões, vossos velhos terão sonhos. Nesses dias espalharei do meu Espírito sobre os meus servidores, e eles profetizarão. Uma citação em que Jesus está falando da mediunidade numa determinada época. A gente sabe que a mediunidade sempre existiu. Desde que o ser humano está sobre a Terra, existe a mediunidade. Então, o que é a mediunidade? Vamos conversar um pouquinho. O que é a mediunidade? É uma faculdade, não é isso? É a possibilidade de estar em contato com os espíritos. Com os espíritos. É uma faculdade que pertence à espécie humana e que permite que há uma interação entre os dois planos. Uma interação entre os dois planos, entre os encarnados e os desencarnados. E essa faculdade, ela vem evoluindo com a espécie humana. Há uma evolução. Há uma faculdade que está incipiente, ela ainda está iniciante na espécie humana, mas está em evolução. Então é natural que à medida que vá havendo uma evolução do ser humano, há uma aproximação entre os dois planos, entre o plano espiritual e o plano dos encarnados. E Jesus aqui diz que no final dos tempos, essa faculdade vai ser mais comum, mais frequente. Então, embora ela sempre tenha existido, com o passar dos séculos, essa faculdade vai se firmando, vai se tornando mais presente. E também ela vai sendo mais bem compreendida. Porque muitas vezes acontece o fenômeno, mas as pessoas não compreendem o que aconteceu. Tem um amigo meu que ele ia fazer uma cirurgia e ele estava morrendo de medo de desencarnar naquela operação. Estava morrendo de medo. Então ele rezou, pediu a Deus, pediu a Jesus, pediu ao anjo da guarda, pediu a todo mundo para protegê-lo naquela operação. Ele é católico. E aí foi fazer a operação, tomou anestesia, foi operado. E quando ele estava acordando da anestesia, ele sentiu que um espírito, ele não descreveu como um espírito, uma pessoa falou assim com muita alegria: você está salvo, acorda meu amigo, você está salvo. E ele despertou da cirurgia, né? Já tinha acabado a cirurgia correu tudo bem. Aí ele acordou e ficou com aquela lembrança na memória. Mas ele é católico e ficou assim meio receoso de conversar com as pessoas sobre isso, o que teria acontecido de fato. Aí foi falar com a médica que o operou. Mas a médica, que também não entendia nada de comunicação espiritual, não é espírita, não acredita talvez, falou para ele: não, na anestesia tem umas substâncias que podem provocar algum tipo de alucinação. Então, provavelmente, você teve uma alucinação. Mas essa explicação não convenceu, porque ele falou que foi uma coisa tão real,
E esse espírito que acordou ele, que foi um espírito, com uma alegria, com um entusiasmo tão grande, transmitindo aquela satisfação, aquela felicidade, porque a cirurgia correu tudo bem, que eles não pode ter sido alucinação. Aí ele veio conversar comigo, o que você acha que foi? Olha, eu falei, deve ter sido algum espírito, você não pediu? Não pediu ajuda para a operação? Os espíritos vieram e ajudaram. Correu tudo bem, eles ficaram felizes, porque correu tudo bem. Então, muitos fenômenos mediúnicos, espíritas, eles, com o passar do tempo, eles vão sendo assim mais bem compreendidos, mais bem explicados. O que antes passava às vezes como alucinação, ou então acontecia, mas as pessoas ficavam receosas de falar, com medo de ser mal interpretado, com medo de ser chamado de bruxo, ou de seja lá do que for, né, de ser queimado na fogueira. As pessoas tinham medo, né? Então fica todo mundo quietinho, cada um no seu cantinho. Mas hoje, com uma maior liberdade para se falar das coisas, para se conversar e para se explicar também, esses fenômenos vão sendo mais bem compreendidos. Isso também é um sinal dos tempos. Essa liberdade para se tratar dos fenômenos mediúnicos, para se explicar, para se ouvir, para se entender o que está acontecendo. Então, essa aproximação maior da humanidade encarnada e da humanidade desencarnada, ela está acontecendo. Cada vez mais há uma aproximação com a evolução do pensamento, com a evolução da inteligência, há uma maior aproximação da humanidade encarnada e desencarnada. E aí, continuando no Evangelho, Kardec diz assim no prefácio: o Senhor quis que a luz se fizesse para todos os homens. Quando ele diz assim, o Senhor quis, ele quer dizer o quê? Que a lei natural funciona assim. Que a natureza funciona assim. A vontade de Deus, ela está manifestada nos mecanismos da natureza. Os mecanismos da natureza são a vontade de Deus. Então, como não é possível explicar a todo mundo todos os mecanismos da natureza e tudo, a gente diz assim, é a vontade de Deus. É a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus está nas leis da natureza. Tanto nas leis que governam o mundo físico, material, como nas leis morais. Tudo isso é vontade de Deus. Então, quando a gente diz o Senhor quis, a gente quer dizer, Deus organizou o universo, organizou a vida, organizou as coisas dessa forma. E o Senhor quis que a luz se fizesse para todos os homens. Quando ele fala a luz se fizesse para todo mundo, a gente tem que entender tudo assim bem esmiuçado, né? Para não ficar nenhuma dúvida. O Senhor quis que a luz se fizesse para todos os homens. O que é a luz que ele está dizendo aqui? É essa luz física, material? O conhecimento, o entendimento, não é isso? Quando a gente tem entendimento, quando a gente tem luz, a gente vive de um jeito. Quando a gente não tem entendimento, a gente vive de outro jeito. Às vezes a gente diz assim, fulano não enxerga um palmo adiante do nariz. A gente está falando que a pessoa é cega? Não, a gente está falando que a pessoa não raciocina, não entende as coisas.
Quando a gente vive sem entendimento, o que acontece? A gente briga com todo mundo, a gente se desentende, a gente discute, a gente não tem tolerância, a gente não tem compreensão, a gente não sabe resolver os problemas, a gente não sabe direcionar as coisas. Então, voltando aqui, o Senhor quis que a luz se fizesse para todos os homens, quer dizer, a luz do conhecimento, do entendimento, e que a voz dos Espíritos penetrasse em toda parte. Mas a voz dos Espíritos, todo mundo escuta? Então, como é que a voz dos Espíritos vai chegar assim para todo mundo, em toda parte? Precisa de quê? Precisa dos médiuns. Precisa de alguém que consiga perceber o que os Espíritos querem dizer e transmita para as pessoas. Então, o Senhor quis que a luz se fizesse para todos os homens e que a voz dos Espíritos penetrasse em toda parte, para que cada um desses homens pudesse adquirir a prova da imortalidade. Agora, são quantas pessoas no mundo para receber essa luz, esse esclarecimento, esse entendimento que os Espíritos querem trazer? É pouca gente? É muita gente, não é? E como é que vai ser isso? Como é que vai se fazer para que todo mundo consiga receber esse esclarecimento? Todo mundo. Essa multidão de pessoas que está por aí. Precisa de quê? Precisa de médium, mas um só? Precisa de muitos médiums, muitos espíritos, não é isso? Muitos lugares. Espírito não vai faltar. Mas precisa, né? De muitos, né? Muitos lugares, muitos trabalhadores, de meios de comunicação. Há um trabalho imenso para ser feito. Um trabalho muito grande, que está programado para que esse esclarecimento, essa luz, chegue para todo mundo. Mas há esse planejamento, não é? A vinda de Jesus à Terra já mostra que há esse objetivo. Se Jesus não quisesse que todo mundo soubesse das coisas que ele veio ensinar, ele não teria vindo. E se Jesus veio, e ele quer que todo mundo saiba dos ensinos do Evangelho. E depois ele organizou a vinda da doutrina espírita, também para que todo mundo possa receber essa luz, esse esclarecimento. No prefácio do Evangelho, eu vou até pedir licença para vocês para ler, porque é tão importante, e às vezes a gente estuda o Evangelho, já começa no capítulo 1 e não lê o prefácio. E o prefácio é muito importante. Diz assim, ó: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, quer dizer, os Espíritos elevados, os Espíritos adiantados, superiores, que são as virtudes dos céus, qual um imenso exército. Então não é um espírito só, nem dois, nem três, nem quatro, um imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando. Então esses espíritos, essa quantidade imensa de espíritos, já recebeu a ordem
sabe que é de Jesus, que é o governador espiritual da terra, espalham-se por toda a superfície da terra. Então, em todo lugar onde há a intenção, onde há a busca desse entendimento, tem o apoio desses espíritos benfeitores. Se espalham por toda a superfície da terra. E semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Iluminar os caminhos, a gente já viu o que é, não é com essa luz que a gente acende no interruptor. É esclarecer, orientar, aconselhar sobre como nós devemos viver. E abrir os olhos aos cegos é mostrar aquilo que a gente às vezes não está conseguindo enxergar. Às vezes a gente não enxerga. Por que eu devo perdoar? Por que eu devo perdoar 70 vezes, 7 vezes? Por que eu não devo demorar para perdoar? Tudo isso os espíritos vêm nos esclarecer. Por que eu devo ser tolerante com as pessoas? Por que eu não devo acusar ninguém? Tudo isso os espíritos vêm nos esclarecer. Às vezes a gente está feito um cego, não está enxergando. Por quê? Os espíritos benfeitores vêm esclarecer. Continua. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Então, restabelecer as coisas no seu verdadeiro sentido. Às vezes não, de modo geral, o mundo tem uma filosofia de vida, que não é a filosofia que Jesus ensinou. Em muitas circunstâncias prevalece a lei do mais forte, em outros locais prevalece a lei do mais esperto, em outros locais prevalece a lei do que pode pagar mais. E os espíritos vieram mostrar o verdadeiro sentido da vida e das coisas. Continua. As grandes vozes do céu, quando ele fala assim, as vozes do céu, o que ele quer dizer com isso? As vozes dos espíritos que têm a sabedoria celeste. Não é que tem o saber humano, não. As vozes dos espíritos que têm a sabedoria celeste. Vejam a importância desses ensinamentos. Que às vezes a gente até confunde, mistura as coisas. A gente não pode misturar as coisas. O ensino dos espíritos que vieram através de Kardec e outros que vieram através de médiuns sérios são as vozes do céu. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhe associam. Nós vos convidamos, ó homens, para o divino concerto. Ou seja, os espíritos superiores nos convidam para que a gente possa aprender a raciocinar, a pensar, a entender a vida, como eles estão nos mostrando que a vida deva ser entendida. Que a gente deva compreender as coisas da forma como eles estão nos aconselhando. É um convite que eles fazem. Tomai da lira,
fazei uníssonas as vossas vozes, e que num hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos. Olha, esses espíritos amam a humanidade com um amor que muitas vezes nós não temos ainda desenvolvido. Um amor muito maior do que qualquer pessoa na Terra possa nos amar, porque ele já tem esse sentimento bem desenvolvido. E eles dizem: homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros. E dizei do fundo do coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus, o Espírito de verdade. Então, esses Espíritos, eles vêm trazer esses ensinamentos, mas precisam dos médiuns para que façam ouvir, para que se façam ouvidos, entendidos, interpretados. Se não tiver os médiuns, como é que eles vão trazer essas lições? Mas às vezes os médiuns se esquecem que é para isso que a mediunidade precisa ser usada. Às vezes se esquece disso. Fala. Tem compromisso. Compromisso, né? Reparo, progresso e amor ao próximo. O médium não pode esquecer disso. E todos nós que estamos numa casa espírita somos pelo menos médiuns inspirados. No mínimo, inspirados nós somos. No mínimo. Então a gente precisa direcionar a nossa inspiração, a nossa antena, para buscar o pensamento, a inspiração que esses espíritos benfeitores querem trazer para nós. A gente não pode deixar o pensamento solto. Não pode deixar solto. É preciso buscar. Nós não estudamos buscar e achareis antes de estudar as preces? É preciso buscar. Buscar essa inspiração, essa sintonia com esses espíritos amigos. Porque o trabalho é muito grande. São muitas pessoas que precisam receber esses esclarecimentos, essa orientação. E os espíritos estão trabalhando nesse sentido há muitos anos e continuam trabalhando. Tanto é que a gente vê a doutrina espírita se espalhando. A gente não vê muitos centros espíritas, muitos livros, muitos médiuns, muita gente estudando, muitos meios de comunicação divulgando a doutrina espírita, pelo rádio, pela televisão, pelos livros, não é? Pela internet. É claro que a gente precisa saber separar o joio do trigo, mas aí é um exercício do nosso discernimento. Para isso a gente vai estudando. A gente tem esse discernimento, que é natural que se venham, tente misturar outras ideias, mas cabe a nós separarmos uma coisa da outra. Por isso que a gente precisa estudar as obras básicas. Kardec, principalmente. Quer estudar um pouco mais além de Kardec? As obras de Leon Denis, as obras trazidas pelo Chico Xavier, Gabriel Bellani também, né?
as obras da dona Ivone Pereira, que a gente sabe que são médiuns seguros, né? O Chico, a dona Ivone, médiuns seguros, que tiveram cuidado de filtrar aquilo que eles traziam. Então a gente pode ler com tranquilidade, né? Bom, continuando, então os espíritos já nos explicam que há a lei da solidariedade, que Deus organizou o mundo prevendo a necessidade da solidariedade entre os encarnados e os desencarnados. Os espíritos estão trazendo os ensinamentos, mas precisam do trabalho dos médicos, para que haja essa transmissão a todo mundo, né? E Kardec continua: é com esse objetivo que os espíritos se manifestam atualmente sobre todos os pontos da Terra, e a mediunidade, que desponta entre pessoas de todas as idades e todas as condições, entre homens, mulheres, crianças e velhos, é uma prova da realização dos tempos preditos por Jesus. Então, há nas esferas superiores todo esse trabalho. Aqui nós já lemos, já estudamos o livro Céu e Inferno, não é isso? Já fizemos estudo aqui do livro Céu e Inferno. Quem já estudou, quem já leu o livro Céu e Inferno, tem lá entre os espíritos felizes, tem a Condessa Paula. Lembram da Condessa Paula? Um dos espíritos felizes. Ela vem falando da situação dela no mundo espiritual, vem falando da felicidade de que ela desfruta. Aí, num dado momento, ela diz assim, eu vou ler aqui porque é para a gente não perder nem um pedacinho disso que ela diz. Ela fala assim: neste momento, a Terra é o nosso grande motivo de preocupação. Quanto movimento entre os espíritos. Vocês lembram do que nós lemos aqui no Evangelho, né? Olha o que ela diz. Quanto movimento entre os espíritos. Quantos grupos numerosos afluem à Terra para ajudar na sua transformação. Então, muitos grupos numerosos vêm do mundo espiritual superior à Terra para ajudar na transformação do planeta. Poderíamos dizer que uma nuvem de trabalhadores ocupados em desbastar uma floresta sob o comando de chefes experientes. Aí a gente tem que entender o que ela está querendo dizer com isso. Que floresta é essa que esses espíritos vão desbastar? Da ignorância. O materialismo.